Antigamente o império era Portugal. Um dia eu estava dando uma palestra lá em Angola, na Angola Telecom, e brigaram comigo feio lá, porque eu fui falar de algumas coisas e eles falam, mas a gente já foi colonizado tanto tempo, você vai vir com essas piadas? Eu falei, nossa, eu também fui colonizado pelo mesmo país e isso a gente não importa, por que você importa? Aí várias pessoas falaram, não, essa mulher aqui, esse cara, eles não gostam disso e tal, não leva a mal não. Eu falei, mas é uma questão de mentalidade, vamos estudar o caso? Vamos. Sabe o que é o caso? A gente foi liberto antes deles. Se você nunca foi na África, eu vou te dar um relatório lá de Angola. A Angola, do jeito que está hoje, é o Brasil de 1980. Exatamente. Isso você quer um relatório do Brasil em relação aos Estados Unidos. Hoje o Brasil é os Estados Unidos de 1980. Então, você pega um país, está 40 anos de distância do outro, e o outro está 40 anos distante do outro. Tudo por causa de quê? Mentalidade de governo. Então, esses caras, eles foram libertos da colonização tem poucas décadas. Então, vai levar várias décadas para soltar esse espírito de colonização. Por quê? Porque o império governa. O que o império faz? É muito louco. Você anda num país da África, um país fala inglês. Aí você atravessa a fronteira, fala francês. Atravessa a fronteira, fala português. Por quê? Esse país escolheu falar essa língua. Não, ele foi colonizado por isso. Sabe o que acontece? Quando você não governa, você vai falar a língua de quem governa você. Quando você não governa, você não vai ter sonho. Você vai sonhar o que esse povo que colonizou você sonha. Aí agora, não vamos parar de ser bobo. A gente não consegue ficar livre de uma colonização. Qual que é a nossa colonização? O reino. Eu quero ser colonizado pelo reino, é isso que eu faço todo dia. Porque o reino não é um país querendo pegar a cultura do outro. É uma cultura que sempre existiu, é só se acessar. Eu sou colonizado pelo reino, e se você não quiser ser, não me ouça, porque você vai ser. Não tem como. O governo milenar que Cristo vai exercer na terra é um governo político. E eu vou falar para você, eu não entendia disso. Aí comecei a entender, minha cabeça explodiu, ainda está em pedaços, que eu estou juntando os cacos para entender. Você tem que entender uma coisa, é uma colonização. O que esses partidos vermelhos têm feito no mundo é uma colonização através do marxismo. E é outro assunto que eu não gostaria de falar, porque vai dar tanto problema. E eu sou talvez um dos mais estudiosos da história desse assunto. Eu conheço cada milímetro desse assunto, assim, ó, cada conversa. A conversa que a pessoa usa. Quando a pessoa fala assim, ó, para pensar desse jeito eu vou falar isso, mas para retrucar você desse jeito, o que você vai responder? Eu sei tudo que esses caras criaram em 100 anos. Mas os caras que criaram não viram o resultado, eles acreditaram no resultado. Não existe uma vida sem ser colonizado. Quando alguém fala assim, eu não quero, eu sou ateu, você é colonizado por isso, é uma religião científica. Na qual você entra num limbo, você não acredita, só que não adianta, você não consegue comprovar. Ninguém está fora de um processo de colonização. E aí você começa a enxergar as alienações, todas são colonizações. Por que você está desse jeito, você entra num tipo de grupo religioso, você vai vestir igual eles, falar igual eles? Colonização. O que você está fazendo com seus filhos dentro da sua casa? Colonização. Vamos resolver isso. Como é que resolve? Faz o seguinte, coloniza as pessoas com princípios e esquece as regras. Porque você vai conectar as pessoas com a fonte. Quando você faz isso, as pessoas não são suas. Quando você cria a regra, as pessoas obedecem 100% das regras, elas são de vocês. O que eu quero que vocês entendam com isso? Vocês têm que entender rápido. É que Deus não nos criou para a gente governar sobre gente. Só existe o governo humano sobre outras pessoas, porque as pessoas não governam a própria vida. Tenta achar alguma pessoa no mundo para governar a minha vida. Não, acha uma pessoa. Não vou falar nada demais para você. Vamos falar. Por exemplo, eu estou num continente. Eu tenho riqueza distribuída em 3 continentes e vou distribuir para mais 2. Só tem 5, né? Vamos supor que alguém fala assim, vou perseguir o Pablo lá no continente, não sei das quantas. Tchau. Vou para outro. Vou fechar suas empresas. Tchau. Vamos abrir em outro continente. Vou fazer... Deixa eu te falar uma coisa. Acha um homem ou uma mulher na terra para governar. Para perseguir, você vai arrumar milhões. Mas para governar você nunca vai arrumar um. Porque eu descobri o que é governo. Eu não preciso do governo político para falar que eu governo.
Eu não preciso do meu pai, da minha mãe para falar qualquer coisa para mim, porque eu já governo tem... Deixa eu ver se eu dou conta de falar isso. Pelo menos uma década. Eu ia falar décadas. Esse negócio da identidade é tão forte, quando ela é plena, ela é revelada dentro do seu coração, você não consegue. Você não dá conta de rebaixar mais. E a vontade que você tem é de olhar para cada um e dar um sacode e falar assim, acorda. Eu sou a favor, sabe de quê? Você governar para outras pessoas que nunca seriam encorajadas, serem encorajadas pelo seu ato de governo. No dia que eu descobri que Deus, na Gênese, não nos deu autorização para governar sobre os outros, aquilo mexeu comigo. Você não precisa ser a melhor pessoa, você só precisa aprender a governar. Pablo, aonde é mais difícil de governar? Eu vou te falar, sobre o seu corpo. O trem difícil. Sabe por quê? Porque é o único que você vê no espelho. Se você não visse seu corpo no espelho, você ia governar ele com facilidade. Algumas pessoas falam para mim, como é que faz para resolver o problema da saúde no país? É muito simples, tem que criar um Ministério da Saúde, porque não existe. Ministério da Doença que existe. Gastam bilhões todos os dias, é por dia, tá? Por dia. Gasta bilhões corrigindo o erro dos outros, mas não investe quase nada para o cara correr no esteira e liberar endorfina. Então o que tem que fazer? Tem que ir trocando um lugar de investimento. Não tem que cortar isso aqui, senão o povo morre. Então você tem que investir para quê? Para a pessoa ter governo. Qual governo? Liberar endorfina todo dia que ela acordar. Criar um programa no país. Se não acordar, não precisa treinar. Acordou, vai ter que treinar. Sabe o que significa isso? Se a gente ativar isso só em 20 milhões de brasileiros, esse símbolo vai virando referência para os outros, e os outros começam a fazer, olhando, e falam, não, eu vou fazer por causa de inveja. Tem gente que faz por causa de inveja. Quem aqui, honesto, tem coragem de assumir assim, que foi para a academia porque ficou com inveja do outro? Levanta a mão. Olha aí, só tem uma invejosa aqui. Ou corajosa, ou verdadeira, né? Sei. Muitas coisas que eu fiz na minha vida foi motivado nisso, na inveja. Eu olhei e falei, pô, essa pessoa está fazendo, eu também posso? Você já teve aquela sensação da pessoa mais burra que você conseguiu um negócio e você não consegue porque você é lerdo? Aí você vê que o burro é mais inteligente que o lerdo? É o seguinte, quando você começa a assumir o governo, aí você vai descobrir que você tem áreas na sua vida, as 12 áreas da vida. Você sabe o que vai acontecer? Quem é governante não abre mão de nenhuma, não terceiriza nenhuma e não empresta nenhuma para ninguém. Aí você fala, vou dominar aqui, vou dominar. São recursos, essas áreas da sua vida são recursos que você tem. Por que eu falo para você governe ou morra? Porque quem não governa não é lembrado, já morreu. Presta atenção no que eu falei. Quem não governa não é lembrado, ou seja, ele é um natimorto, ele já nasceu morto. A maioria das pessoas não serão lembradas em absolutamente nada, daqui 10, 20, 50, 100 anos. Quem não governa não é lembrado. Ninguém vai lembrar do candidato que concorreu à eleição com fulano em 1920, nem em 1940. Quem concorreu não é lembrado. Só quem governou. Você tem que entender que quem não transbordou também não vai ser lembrado. O mais engraçado de tudo, hoje nesse sistema de função, onde a gente valoriza mais o cargo que o nome da pessoa, quando você tem um grande destaque, você é lembrado, mesmo nesse sistema. Mas se você não governa, não chega nem na função, ninguém também lembra de você. Às vezes você é o único advogado da família, vão falar por 2 ou 3 gerações. Mas quem governa é falado eternamente. Porque o governo tem a ver com uma palavra poderosa que chama transbordo. O que eu quero te perguntar agora? Isso é uma resposta que você vai ter que dar para você mesmo. O que te impede de assumir o governo total da sua própria vida? Responde para você. O que é que te mantém morto todo dia? Você sabia que alguns de vocês é só uma conta que vocês têm que pagar? Sabia que alguns de vocês é só uma necessidade de aprovação com fulano, não sei das quantas? Sabia que alguns de vocês é medo de ser ridicularizado? Gente, isso é uma besteira. Quando eu vejo uma pessoa falando de mim, eu me sinto amado. Você tem que trocar o drive. Aí você fala, nunca a pessoa está falando da minha honra. Que honra, amigo. As pessoas que você transformou na terra, podem falar o que quiser de você. O que elas sabem sobre você, ela mesma é o fruto.
Elas não estão nem aí para o que os outros falam. Se você quer entrar num jogo que não dá resultado, fique paralisado esperando a aprovação de todo mundo. Você não vai chegar em lugar nenhum.